Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a última aula do segundo bimestre. Nesta nossa última aula, o tema 4, teve algum probleminha na impressão do material, tanto do aluno como do professor. O tema 4 é chamado de A Revolução da Informação e as Cidades. Ele consta no caderno do professor só no início, ele não tem a descrição lá no decorrer, depois do tema 1, tema 2, tema 3, morre ali, não tem, mas ele consta no início, na grade ali inicial. E no caderno do aluno, eu não tenho o caderno físico para observar, ok? Mas eu tenho ele digitalizado. Também para no tema 3. Mas assim, como o currículo do Estado de São Paulo, eu não sei se houve aí um erro de impressão, mas o currículo do Estado de São Paulo ele ainda segue, ele não foi alterado para o famoso, né, o novo currículo paulista, que para a segunda série ainda vai ser só em 2022. Então, assim, eu já tenho do material antigo o que é um complemento, na verdade, do tema 3, quando a gente falou das redes e hierarquias urbanas. Eu vou lançar para vocês, vou cumprir as habilidades do currículo, e se foi uma falha no caderno do aluno, ok, sem problema. Só com o vídeo vocês vão conseguir captar o que eu quero passar para vocês, e logo abaixo do vídeo no blog eu posto os slides com maiores informações. Caso na apostila impressa, no caderno do aluno impresso, tenha vindo o tema 4, ok. É só com o vídeo mais os slides, só resolver as questões e não é preciso me enviar, porque o tema 4 a Revolução da Informação e as Cidades, vocês já fizeram a pesquisa junto com a hierarquia urbana, ok? O que fala no tema 4? Tema 4 da Revolução da Informação e as Cidades. Fala como que as cidades, elas cresceram tão rapidamente e o número de informações que a gente tem, por exemplo, vamos pensar em São Paulo. São Paulo hoje nós temos muitas informações, sejam, por exemplo, pode ser um morador de rua, pode ser uma pessoa que não tem acesso à internet, uma pessoa que não tem acesso a meios de comunicação, celulares, de alta tecnologia, independente da pessoa ter isso ou não, a pessoa tem acesso à informação. É muito comum, por exemplo, vou citar o exemplo do material antigo. Moradores de ruas hoje, eles têm informações com placas de marketing, de propaganda, de publicidade. Hoje no metrô em São Paulo, muitas informações, elas estão acontecendo, não necessariamente ligada à tecnologia. Então, assim, hoje as cidades estão repletas de informação. E tudo isso causou uma grande mudança no cenário urbano, né? Hoje a gente tem também, não é porque a gente fala, quando a gente pensa em evolução, a gente pensa sempre evoluiu para o bem, né? Não necessariamente. A informação, ela está aí. Seja a pessoa tendo condições, tendo meios tecnológicos, tendo acesso à internet, a pessoa acaba tendo acesso à informação. Só que eu ter acesso à informação não significa que eu tenho condições econômicas. E em São Paulo, vamos focar em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, o fato de ser, como nós falamos na aula anterior, o fato de São Paulo ser referência mundial, lembra? São Paulo é uma cidade global por conta de todos os serviços, a diversidade de serviços que tem nela, ela acaba atraindo muitas pessoas. E aí o que acontece com São Paulo? Acabou gerando a segregação socioespacial. Essa palavrinha foi tema da redação da FUVEST de anos anteriores e muitas pessoas não sabiam do que se tratava. O que é segregação socioespacial? Segregar é separar. Sócio, a sociedade. Espacial, no espaço onde ela vive. Como assim? Quem tem dinheiro, os ricos, vivem nos seus condomínios fechados, cercados de segurança, com área de lazer, com todo o seu conforto. Quem não tem dinheiro acaba vivendo à mercê daquilo que o Estado pode oferecer. Se o Estado
tem segurança naquela rua, a pessoa tem segurança. Se tem uma praça, uma área de lazer ali, uma quadra poliesportiva, a pessoa tem acesso ao lazer, se o governo oferecer. Então, o que vai acontecendo? Quem tem dinheiro fica cada vez mais isolado dentro das suas fortalezas e quem não tem dinheiro vai ficando à mercê daquilo que o Estado tem para oferecer. Então, as grandes cidades hoje têm essa problemática da segregação socioespacial, que aí a gente já pode linkar com 2 outros assuntos, né? Os problemas sociais, um deles é essa segregação, e os problemas ambientais. Por exemplo, eu mudo para São Paulo em busca de uma oportunidade de vida melhor, achando que lá eu vou ficar rico. E essas pessoas morarem em São Paulo, por exemplo, um aluguel é mais caro, uma residência, comprar um imóvel é mais caro. E essas pessoas vão sem ter uma colocação, sem ter um emprego já, e acha que vai ser fácil. E aí fica um tempo, não consegue. E o que acaba rolando? Essas pessoas vão se mudando para as periferias em áreas inadequadas, como encostas, por exemplo, barrancos, áreas que depois de muita chuva acaba ocasionando o quê? Deslizamento, áreas próximas de rios que não era para ter construções, que acabam cimentando tudo, aí quando chove, não tem a infiltração da água da chuva, acaba tendo a enchente, os alagamentos e todas aquelas tragédias que a gente está cansado de ouvir, principalmente no período das chuvas, no período no caso América, no hemisfério sul, de dezembro até fevereiro, que é o verão chuvoso, que a gente fala. Então, assim, a gente acaba conhecendo muito isso na mídia. Então, as cidades hoje, elas têm muitas informações, independente, as grandes cidades, independente se a pessoa tem ali acesso à internet, se tem um meio de comunicação. Só que isso, elas acabam ganhando fama, as pessoas são polos de atração, a gente falou isso na aula passada, as pessoas vão em busca de uma condição de vida melhor, chegando ali, vê que não é bem assim, aí quem tem dinheiro cada vez mais rico e quem não tem, vai havendo essa segregação do espaço das sociedades, os ricos bem instalados e os pobres aí à mercê daquilo que o Estado tem a oferecer. Na sequência, o que eu coloquei nos slides para vocês? Eu dou uma reforçada com relação às cidades globais. Na aula, no vídeo passado, eu não coloquei, por exemplo, as cidades globais, falamos disso, mas eu não fiz a classificação delas, eu não coloquei. Então, nesses slides agora que eu vou pôr embaixo do vídeo, já tem essa classificação. Lembrando que as cidades, elas são globais, mediante a quantidade de serviços que elas têm a oferecer. Bolsa de valores, aeroportos, hospitais, shoppings, faculdades. Então, assim, quanto maior a quantidade de serviços, maior a importância dessa cidade e a sua hierarquia, cada vez ali no topo. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, são cidades globais. O que eu acrescentei nos slides para vocês? Que essas cidades, elas são classificadas em alfa, beta e gama. Alfa, lá no topo, tem mais serviços. Beta, intermediário, e gama, menor quantidade de serviços. São Paulo é uma global alfa, tá? O Rio de Janeiro é uma global beta, ok? Outra coisa que eu coloquei também nos slides, que no material passado falava, é da formação das cidades, por conta disso que eu falei, segregação socioespacial. A moçada vem para a cidade em busca de condição de vida melhor, não dá conta, acaba indo para as periferias, morando nas encostas, todos os problemas ambientais que acabam gerando, e aí também acaba gerando uma informalidade dentro das cidades. Por exemplo, vai ter uma divisão de cidade formal e cidade informal. O que é isso? Cidade formal é aquela que tem a rede elétrica instalada, que tem o tratamento de água e esgoto, a coleta de água para fazer tratamento de água e esgoto, que tem a pavimentação, que tem área de lazer, que tem acesso a hospitais ou UBSs, que seja, mas assim, área de atendimento à saúde. Isso é uma cidade formal, ou seja, uma cidade redondinha, bacana, que é aquilo que atende à Constituição Federal, que todo cidadão brasileiro tem direito a uma cidade formal. E aí, só que na
né, virando a página, vem as cidades informais, que normalmente são aquelas que a gente conhece como, não é correto mais usar a palavra favelas, mas comunidades. Hoje fica mais bacana, tá? Fica mais bacana usar esse tom. O que são as cidades informais? São aquelas que não têm a pavimentação das ruas, que não têm as ruas adequadas, que não têm acesso à energia, água tratada, o esgoto tratado, que não tem a área de lazer, não tem. Então, assim, as grandes cidades é muito nítido essa divisão de cidade formal com cidade informal. Então, era mais um complemento mesmo do tema 3 da hierarquia urbana, ok? Logo abaixo o vídeo está no canal, eu posto no blog. No blog, eu coloco os slides para vocês aí terem um pouco mais detalhado isso que eu falei, ok? Caso na apostila de vocês, no caderno do aluno, tenha o tema 4, é mais para vocês resolverem mesmo. Se não tiver, ok, sem problema, foi algum erro aí, porém, isso que eu falei faz parte ainda do currículo que eu tinha que passar para vocês, ok? Depois, na outra semana, depois do conselho, que o conselho é dia 3 e 4 de agosto, para a gente fechar as notas de vocês do segundo bimestre. Aí eu já vou fazer o terceiro bimestre com uma outra logística, tá? Que no próximo vídeo eu vou explicar, eu não vou pedir mais pesquisas, eu vou pedir uma outra atividade que eu acho que vai ser mais interessante também para vocês. Mas no próximo vídeo, que será o primeiro do terceiro bimestre, a gente conversa melhor sobre isso, ok? Obrigadão, viu? Até a próxima aula.